gente continua falando sobre política nacional e internacional. A gente vai falar mais uma vez hoje da situação de Donald Trump, que vive seus últimos dias na presidência dos Estados Unidos e enfrenta o segundo processo de impeachment, ao mesmo tempo que escancarou o discurso de violência da extrema-direita, chegando até mesmo a ser banido do Twitter, rede social que, assim como o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele usava como meio de comunicação oficial do governo. O cenário hoje mudou um pouco. Mas quero saber, e antes de eu fazer, eu já ia começar a pergunta antes de apresentar nosso entrevistado, né? Olha só que maluca. A conversa agora, portanto, para nos ajudar a entender todo esse cenário dos Estados Unidos, que acaba também refletindo no Brasil. Nossa conversa agora é com o cientista político Cláudio Couto, coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Como vai, professor? Como vai? Bom dia, tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Cláudio Couto, que é meu amigo do Twitter. A gente vive lá, inclusive, daqui a pouquinho eu quero também entrar nesse tema com você, mas mais para o final da nossa conversa. Para a gente começar, como eu disse, Cláudio, eu acho que o cenário mudou um pouco para o Trump, né? Ele já sofreu, lá em 2019, essa tentativa de ser empichado, né? De ser destituído, mas agora a situação mudou um pouco porque houve até uma rusga com o próprio vice dele, e dentro do Partido Republicano, por conta da situação do Capitólio, ele também perdeu um pouco, se isolou de certa forma. Minha pergunta é a seguinte: na sua avaliação, o impeachment sai ou não agora? Olha, acho pouco provável, né, por conta, primeiro, da maioria republicana que ainda existe no Senado americano. Ela vai mudar agora, enfim, com o início da nova legislatura e a eleição desses senadores democratas pelo estado da Geórgia, né, que foi um fato histórico, inclusive, e claro, com a Kamala Harris como vice-presidente, que nos Estados Unidos, assim como na Argentina, isso também acontece lá, assume a presidência do Senado, e aí o voto dela é o voto de desempate. Mas até lá, enfim, tem muita coisa e mais, né? Seria necessário ter o voto de 2/3 dos senadores. Então, mesmo que a gente, arredondando aí os números, pensasse em metade do Senado com os democratas votando a favor do impeachment, ainda seria necessário haver lá um tanto de republicanos para chegar a esses 2/3. E não é tão simples. Eu imagino que, não tanto porque muitos dos republicanos já não estejam fartos do Trump, né, mas pelo fato de que falta muito pouco tempo para o encerramento do mandato, e seria quase que uma confissão de fracasso dos republicanos fazer o impeachment do presidente nesse momento. Agora, não descarto isso por completo, né, sobretudo a depender das próximas atitudes do presidente Trump nessa última semana de mandato que lhe resta. O que está em jogo aqui, evidentemente, com tão pouco tempo para acabar o mandato do Trump, não é tanto a questão do que ele pode vir a fazer no tempo que lhe resta, né? Esperamos que ele, por exemplo, não tenha acesso aos códigos nucleares. Essa é uma das preocupações que as pessoas têm. Mas é muito mais para torná-lo inelegível. Sim. Isto é, se ele sofre o processo de impeachment, ele não pode disputar as eleições daqui a 4 anos. E eu diria que, desse ponto de vista, talvez interesse para o Partido Republicano para uma boa parte, porque ter o Trump como novamente um pré-candidato republicano cria um problema dentro do partido. Claro, fragmenta o partido, divide o partido, e mesmo que ele não seja candidato pelo Partido Republicano, se ele sai como independente e concorre nas próximas eleições, né, e o Partido Republicano lança um outro candidato, ele tende a dividir esse voto mais à direita nos Estados Unidos, e aí, consequentemente, prejudica o partido. Lembrando só de um episódio, o Bill Clinton foi um presidente que foi eleito desbancando o então presidente com candidato à reeleição George Bush. Não George W. Bush, o filho, mas o pai. Né? E foi um episódio, num certo sentido, inédito. Né? Por quê? Porque era muito pouco comum que presidentes no mandato não se reelegessem. Isso ocorreu com o Jimmy Carter, anteriormente, né, democrata, mas ocorreu de novo com o Bush. Mas houve um fator ali muito importante naquela eleição. Houve um candidato independente, o Ross Perot, que puxou muito o voto mais à direita nos Estados Unidos. Veja que eu não falo em voto conservador, estou chamando de voto à direita porque fascista não é conservador, e a gente sabe que tem muito voto aí que está muito além do conservadorismo, né? Voto reacionário mesmo. Mas o fato é, esses votos mais à direita, o Trump, se ele for candidato independente contra o candidato do Partido Republicano e mais um candidato do Partido Democrata, ele racha
esse eleitorado à direita e, consequentemente, favorece o Partido Democrata. Então, talvez seja do interesse do Partido Republicano inviabilizar a candidatura de Trump, pelo menos para aqueles que fizerem esse cálculo. Então, eu acho que ainda é um cenário em aberto, mas hoje eu não apostaria no sucesso desse processo de impeachment. E, professor, ainda vislumbrando as eleições daqui a 4 anos, né? Vamos lembrar um pouco a trajetória do Trump, né? Porque o Bolsonaro tenta se colar a ele, né? Falando que é outsider, mas não é, né? A gente sabe que o Bolsonaro é macaco velho, né? Aqui da política. Mas o Trump, sim, né? Era um empresário, um outsider, né? Da política. E muita gente lá atrás desmereceu, ou mais que isso, não acreditou que ele chegaria onde chegou, e sim, ele virou o presidente, e ele destampou o bueiro, né, do ódio, dos supremacistas brancos que a gente viu televisionado na invasão do Capitólio. Bom, em não acontecendo, minha pergunta em não acontecendo esse impedimento, que você muito bem explicou, que pode ser de interesse do Partido Republicano, quais as chances, na sua visão, de daqui 4 anos, considerando essa base da população que ele conseguiu, de ele ter vitória, né, no pleito de 2024? Olha, a eleição dos Estados Unidos é sempre uma eleição muito apertada, né? A gente está falando de um sistema bipartidário, né? E sendo um sistema bipartidário, a tendência é que o eleitorado seja mais ou menos dividido ao meio, e aí você tem ali uma certa porção de eleitores mais ao centro do espectro político, que são os eleitores que acabam decidindo o voto, né? Ainda levando em consideração, no caso americano, aquela peculiaridade do colégio eleitoral que faz com que esse eleitor mais ao centro nos estados acabe se tornando muito importante, né? Porque dependendo de você ganhar ou não em alguns estados, mesmo que você, por exemplo, perca no voto popular, você acaba ganhando na formação do colégio eleitoral, porque quem ganha no estado, salvo 2 únicas exceções e pouco significativas, leva todos os eleitores do colégio eleitoral dentro desses estados. Então, esse voto do eleitor que está ao centro, que é o chamado eleitor pêndulo, né, swing voter, como os americanos chamam, e sobretudo os swing states, ou seja, os estados pêndulo. Então, as duas coisas, o eleitor pêndulo e o estado pêndulo, isso conta. Ou seja, se o Trump disputar daqui a 4 anos, ele vai ter que obter o voto desse eleitorado mais centrista, que eu imagino que, diante dos últimos episódios, pode ter se afastado do Trump. Nós vemos hoje que os republicanos mais moderados já têm se afastado do Trump. Os republicanos mais moderados, eu me refiro aos políticos. Mas isso pode acontecer também com o eleitorado, ou seja, você tem uma parcela do eleitorado que também se afasta do Trump, né? E ao se afastar dele, inviabilize uma nova candidatura republicana. Acho que até por isso, para os republicanos, pode ser interessante não tê-lo como candidato. Um candidato, digamos, o Biden dos republicanos, pode ser mais interessante, né? Um candidato de perfil mais centrista, e aí, consequentemente, um candidato capaz de atrair esses eleitores pendulares, né? Um candidato como Trump, ou ele próprio, pode, na realidade, ser um candidato que divide muito o eleitorado e, dependendo de quem estiver do outro lado da disputa, né, acaba inviabilizando a candidatura. Então, eu diria, o Trump, claro, ele vai continuar sendo um ator político importante pelos próximos anos nos Estados Unidos, mas não quer dizer que ele chegue na eleição de 2024 como um candidato necessariamente muito competitivo. Ele pode chegar lá, fazer um estrago do ponto de vista de dividir esse voto à direita, mas não necessariamente se eleger. E agora falando do Biden, já que você citou, né, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e a relação conosco, porque Bolsonaro, para variar, né, foi um menino mal criado e demorou bastante para reconhecer a vitória de Joe Biden. Como fica, na sua visão, essa relação entre Brasil e Estados Unidos, né, que sempre foi amigável, considerando que temos uma figura como Ernesto Araújo, né? Qual que é a sua avaliação para o próximo ano? Olha, eu creio que na realidade o Brasil vai ficar em maus lençóis do ponto de vista das suas relações exteriores a partir do próximo ano, claro, sobretudo com os Estados Unidos. Esse é um governo que fez uma opção do ponto de vista da política externa de ter não uma política externa, vamos chamar assim, de Estado,
né, em que os interesses mais de longo prazo do Brasil estivessem em jogo, mas fez uma opção por um alinhamento sistemático, um alinhamento mais do que sistemático, automático, né, aos interesses de um governo americano. Veja, não é nem dos Estados Unidos como país. Isso até poderia eventualmente fazer sentido, né? Não estou entrando no mérito aqui específico da discussão, mas você pode ter os seus aliados permanentes, né? Mas não foi isso que o Brasil fez. O Brasil teve, durante o governo Bolsonaro, um alinhamento ao governo Trump, ao ponto do presidente se meter na eleição americana e declarar apoio ao candidato, né? Isso não se faz. Quando você é presidente de um país, você também é chefe de Estado e não apenas chefe de governo, ou seja, você defende os interesses mais permanentes, você não se mete em eleição de outro país, né? Isso é um assunto interno dos países. Você reconhece os candidatos, você diz que seja lá quem for que ganhar, você vai continuar cooperando, você faz aquelas declarações bem protocolares do ponto de vista diplomático. Agora, se meter na eleição significa comprar briga. E eu acho que o governo Bolsonaro comprou uma briga que ele não é capaz de segurar. Consequentemente, vai ter o quê? O governo Biden claramente operando contra os interesses desse governo brasileiro, o que talvez signifique até operar a favor dos interesses do Brasil, paradoxalmente, né? Por exemplo, a questão da preservação ambiental, né? Essa pressão que o Brasil sofre, já sofreu agora da França, né? O Bolsonaro já foi lá xingar o Macron, né? E agora deve sofrer também do Biden. Isso pode fazer com que se torne mais custoso para esse governo prosseguir nesse processo de destruição ambiental que está em curso, né? Tanto na Amazônia, como no Cerrado, como em outras áreas do país. Na verdade, o que a gente vê é um processo, é um governo de destruição, né? Um governo que destrói instituições, que destrói políticas públicas, que destrói a natureza e destrói vidas, né? Esse cenário que a gente está vendo aí da pandemia é isso. Só chamar a atenção para um número que eu acho que é um número muito significativo. Em mais alguns dias, acho que não chega nem a uma semana, nós deveremos ultrapassar a marca de 212 mil pessoas mortas pela Covid-19. O Brasil tem 212 milhões de habitantes. Isso significa que nós vamos ter, em menos de uma semana, um brasileiro morto para cada 1.000 pessoas, né? Quer dizer, 1 em cada 1.000 brasileiros terá morrido de Covid durante o governo Bolsonaro, né? É essa marca. É isso que eu quero dizer que é uma política de destruição. Talvez a pressão internacional sobre o Brasil, e aí os Estados Unidos, evidentemente, por ser o país mais importante no contexto geopolítico internacional, pesa muito, né? Isso pode ser importante para talvez colocar um certo freio às ações translocadas desse governo. Não acredito que coloque um freio completo, mas torna mais custoso para esse governo prosseguir nessa rota de destruição. Professor, e sobre o freio completo, né, que seria o impeachment, acho que não sobram razões para um eventual processo de impeachment do Jair Bolsonaro. Não faltam, né? Não faltam. Sobram, né? Sobram, exatamente, sobram, mas a gente sabe que o tema mais importante, o acontecimento mais importante agora no começo do ano é a eleição do Congresso. Justamente por isso, né? Então temos o Arthur Lira da ala bolsonarista, Arthur Lira, inclusive, que tem um monte de acusação de violência contra a mulher, acho importante fazer essa nota de rodapé, e o Baleia Rossi, que é o candidato do Rodrigo Maia, né? Essa situação se desenhando, Lira ganhando, Bolsonaro evidentemente ganha força, inclusive para 2022, né? Quero saber sua visão sobre isso, que eu acabei de dizer, e depois quero saber da questão do Senado, né? Como você avalia o PT, que é o partido de oposição maior, enfim, ter declarado apoio a Rodrigo Pacheco para fugir da Simone Tebet, que é o candidato bolsonarista? O Rodrigo Pacheco, Isso, né? O Rodrigo Pacheco. Isso. Olha, eu acho que é uma escolha difícil, para usar uma expressão que se usou muito durante a eleição, mas num outro sentido, né? E o PT está um pouco diante desse dilema. Eu acredito que, na realidade, é um equívoco esse tipo de cálculo, mas vamos entender qual é a lógica que está por trás dele, né? A lógica por trás desse cálculo é que o PT não quer se aliar àqueles que, de alguma forma, estão vinculados ao lavajatismo. E a gente sabe que a Simone Tebet é do movimento Muda Senado, e sendo do movimento Muda Senado, esse movimento flertou muito, teve uma proximidade muito grande com o lavajatismo nos últimos anos. Acho que o lavajatismo hoje é um movimento enfraquecido, né? Se revelaram aí os desmandos operados pela Operação Lava Jato, pelo ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, o conluio dele com os procuradores, né, com Deltan Dallagnol e sua trupe na Operação Lava Jato. Então, acho que o lavajatismo é, num certo sentido, cachorro morto. Então, o PT está, na realidade, fugindo de um adversário
que não oferece mais um risco tão significativo. O risco importante hoje é o bolsonarismo. E aí, consequentemente, assim como faz sentido se aliar ao grupo do Rodrigo Maia na Câmara para evitar a vitória do candidato bolsonarista, eu creio que faria sentido também a mesma coisa no Senado. Claro que o Rodrigo Pacheco não é exatamente, como é o caso do Lira, um bolsonarista raiz, né? Ele está mais ali numa situação um pouco mais neutra. Mas, de qualquer maneira, é o candidato preferido do Bolsonaro, é o candidato apoiado pelo Alcolumbre. Eu creio que qualquer derrota ao Bolsonaro no controle das duas casas seria uma coisa significativa. Isso proporcionaria mais autonomia do Congresso em relação ao Poder Executivo e aí, consequentemente, uma possibilidade maior de fazer frente ao Poder Executivo, inclusive naquilo que disser respeito a, eventualmente, pautar um processo de impeachment, né? O Rodrigo Maia já diz aí que acha complicado para ele, nesse último mês, pautar um processo de impeachment, já que ele está no fim, e até do ponto de vista dos procedimentos, eu acho que é verdade, né? Afinal de contas, se não fez até agora, fazer no último mês, na hora que está saindo, é ruim, né? Então deixa para o próximo fazer, ainda que ele possa trabalhar em prol disso, isso ele pode, mas como presidente, seria quase uma molecagem, né? Fazer isso na hora de sair, né? Apertar a campainha e sair correndo, acho que não dá para fazer isso nesse momento. Agora, ele pode, evidentemente, operar a favor disso. E eu diria, tendo o Baleia Rossi na presidência da Câmara e tendo um candidato menos alinhado ao Bolsonaro, né, ou não alinhado, que eu acho que é o caso da Tebet, ela não é exatamente, não está longe de ser uma bolsonarista. Sim. O outro candidato pelo menos tem a simpatia do presidente. Eu acho que isso seria mais importante desse ponto de vista. E é por isso que eu acho que esse cálculo que o PT faz nesse momento, se fiando ainda na questão do lavajatismo, ou seja, chutando cachorro morto, para usar uma expressão popular, né, é um equívoco político. Eu acho que há um erro de cálculo aí. E para a gente encerrar, conforme prometido, eu quero falar sobre a questão do Twitter, a liberdade de expressão, que é uma temática deturpada pelo bolsonarismo, né? O banimento do Trump trouxe um movimento ridículo, na minha opinião, né? Você me desculpe, professor, de políticos, os filhos do Bolsonaro, né? E outros bolsonaristas colocando a carinha do Trump no Twitter e questionando isso, e voltou à baila o debate dos limites da liberdade de expressão, né? Tem uma coisa curiosa, os bolsonaristas atacam pessoas por causa da liberdade de expressão, né? Eu já fui vítima, inclusive, disso. E quando eles são enquadrados, eles falam, cadê minha liberdade de expressão, né? E isso acaba criando, né, uma confusão. Queria saber como você avalia o banimento do Trump, porque eu sei que divide opiniões, eu mesma não tenho uma opinião formada ainda sobre isso, sinceramente, e se tem limite para a liberdade de expressão. Olha, é claro que tem limite, né? Existe uma imagem clássica, né, que é muito usada na discussão de direito, né? Eu não me lembro agora o autor dessa ideia, mas, se eu não me engano, um juiz da Suprema Corte americana que diz o seguinte: liberdade de expressão não te dá o direito de gritar fogo num teatro lotado. Né? Que é um pouco isso, você tem que ver a consequência disso. Se você gritar fogo num teatro lotado, você vai causar um pânico, isso pode produzir pessoas sendo pisoteadas, isso pode produzir mortes, né? A não ser, claro, que haja fogo de fato, né? Mas se for gritar fogo num teatro que não está em chamas, isso produz pânico e tem consequências. Acho que esse é um bom exemplo, né? A liberdade de expressão não pode servir, por exemplo, para incitação ao crime, para caluniar pessoas, né? Ela não pode servir para injuriar pessoas, né? Ou seja, você tem aí uma série de limites que a própria lei prevê. A liberdade de expressão não é dizer o que me dá na telha. A liberdade de expressão é expressar as minhas ideias, mesmo que elas sejam ideias incômodas, mesmo que elas sejam ideias, eventualmente, que desagradam outros grupos. Mas uma coisa é desagradar, uma coisa é incomodar, outra coisa é gerar risco para a sociedade, risco para as pessoas, né? Quando você incita pessoas a invadirem o Congresso, isso ultrapassa o limite da liberdade de expressão. É que nem gritar fogo no teatro, né? Quando você calunia uma pessoa, diz que ela cometeu um crime que não cometeu, isso ultrapassa o limite da liberdade de expressão. E essas redes sociais, né, elas têm lá suas regras que devem ser seguidas. Ou seja, elas falam, olha, você não pode aqui, né, professar ideias racistas, você não pode aqui professar ideias que ponham em risco a vida das pessoas, incentivar a violência, coisas desse tipo, né? Então, quando o indivíduo transgride essa regra, não me interessa se sou eu, se é você ou se é o presidente dos Estados Unidos. Está transgredindo a regra, para usar a expressão aí daquele comentarista chato de arbitragem, a regra é clara. Né? A regra é clara. E aí, consequentemente, se a regra é clara, o cara transgrediu, ele pode realmente ser banido.
né? E aí, veja, não tem a ver com o fato de ser uma rede privada, né, de ser uma empresa. Porque a gente pode dizer que é um espaço público, um espaço privado de acesso público. Que nem um supermercado, que nem um shopping. Eu não posso ser proibido de entrar no shopping por eu ser quem eu sou, né? Não, a gente não foi com a sua cara, você não entra. Ou num restaurante. Eu diria que a mesma lógica vale nessas redes sociais, né? Embora seja no mundo virtual, não seja no mundo concreto, né? Tem essa lógica também. Agora, eu não posso entrar no shopping e resolver, por exemplo, fazer xixi no corredor, né? Se eu fizer isso, vão me botar para fora injustamente. Eu não posso sair quebrando as coisas, né? Agredindo as pessoas. O segurança do shopping vai me botar para fora e tá certo. Tem que botar mesmo, né? Não posso estar fazendo isso lá dentro. Agora, se eu entro no Twitter e conclamo as pessoas a agirem de forma violenta, né, isso, consequentemente, vai transgredir as regras de convivência naquele espaço. E aí eu acho que, desse ponto de vista, faz sentido esse tipo de banimento, sobretudo porque a gente está falando de uma figura de comportamento reiterado de transgressão das regras. Né, tanto que ele teve várias vezes postagens apagadas, digamos, houve uma série de cartões amarelos antes desse cartão vermelho. Então, não me parece que seja uma ação arbitrária nesse caso. Acho que a gente precisa dosar bem. Até me causou surpresa a Angela Merkel, né, falando que é muito perigoso porque tem a liberdade de expressão. Logo na Alemanha, se alguém for uma praça pública e fizer aquele símbolo nazista de levantar o braço, sim, pode ser preso. Ou seja, a Alemanha tem muito claramente limites à liberdade de expressão e faz sentido, tendo o histórico da Alemanha em que o nazismo destruiu o país, né, e mais, produziu crimes contra a humanidade inauditos. Né? Agora, você tem, claro, dadas, eu estou jogando para o limite, mas você tem, em situações talvez até menos graves, também necessidade, às vezes, de limitar o dizer qualquer coisa. E quando o indivíduo é um criminoso, ou um transgressor, vamos colocar assim, reiterado, né, há sentido fazer esse banimento. É isso. Cláudio Couto, cientista político, coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.